Um bate-pronto que começa com clima romântico, clima de amor no ar, Marcos André, porque o menino assumiu, hein? O menino assumiu o relacionamento que tá tão falado na internet. Nosso vampeta Léo Dias falou tanto, né? Desse novo casal. E aí tinha tudo para começar nosso programa hoje com um clima romântico, com um clima de amor no ar. Mas, por outro lado, um imbecil. Mas, por outro lado, um idiota. Mas, por outro lado, um babaca. Resolveu usar a semifinal da Libertadores para incitar a violência. O imbecil, o idiota, Gustavo Costas, treinador do Racing, deu uma declaração absurda, deu uma declaração nitidamente incitando violência, incitando qualquer coisa que possa acontecer de errado na Argentina. Porque o treinador de um grande clube que sabe da pressão que vai ser no estádio na semifinal, dar a seguinte declaração, ele falou da seguinte forma: ele disse: não dou a mínima se formos multados pela Conmebol. Não vou ligar, não interessa se vierem multas elevadas da Conmebol. Vamos destruir o campo, vamos atropelá-los, vamos matá-los. Foi essa a declaração que ele deu. Se esse idiota falasse isso, dizendo assim, ó, vamos para cima deles, vamos destruir na arquibancada, vamos matá-los, ele podia até dizer isso, mas sem dizer no começo que não importa a punição da Conmebol, que não importa multa elevada da Conmebol. O que gera multa elevada da Conmebol? Sinalizador, atirar objetos em campo, violência, invasão de campo. O que gera multa são coisas contra a lei. Na maioria das vezes, se ele está convocando a torcida, são coisas que o torcedor vai fazer. Então, um imbecil como esse, ele consegue tirar o foco de um jogaço que vai ser em Avejaneda, no estádio Ao Cilindro, e ele consegue colocar em risco a segurança dos torcedores adversários, porque uma declaração como essa coloca sim em risco o torcedor do Flamengo que está indo para a Argentina, ele coloca em risco a integridade dos jogadores do Flamengo, porque o ônibus do Flamengo vai chegar no estádio com que clima o ônibus do Flamengo vai chegar no estádio, e ele coloca em risco, inclusive, a torcida dele. Porque ele incitando, ele inflamando o torcedor de uma forma como essa, longe de mim ser mimizento, longe de mim falar alguma coisa se esse cara estivesse só despertando o seu torcedor. Mas quando ele diz que não interessa a multa elevada de Conmebol, que eles vão destruir o campo e matá-los ainda para completar, o cara está incitando a violência. Eu acho que ele tem todo o direito de dizer, é o jogo da nossa história, o Racing quase fechou, o Racing quase quebrou, vamos invadir o estádio, vamos fazer uma festa como nunca antes, vamos fazer o Flamengo chegar no inferno para a gente classificar para a final. Até aí, eu acharia lindo, eu acharia o clima de Libertadores. Agora, um treinador incitar violência e coisas erradas do jeito que ele fez, não dá para levar na normalidade. E agora, ainda mais, eu torço para o Flamengo calar a boca desse imbecil, eu torço para o Flamengo se classificar para a final da Libertadores. Não sou hipócrita, todo mundo sabe que eu torço mesmo. Agora, que declaração infeliz. Bem, bom dia, boa tarde, aliás, né? Cheguei agora há pouco aqui a Buenos Aires, estou aqui na cidade. Bem, aqui estou até vendo aqui as TVs locais, aqui o movimento. Assim, aqui na Argentina nunca se deixa de falar de Boca e River. Então, mesmo com esse jogo de amanhã, o destaque dado ao River Plate e ao Boca sempre é muito grande. Os assuntos do Boca, do River, no caso, os dois buscando vaga na Libertadores, o Boca se classificando momentaneamente pela campanha ao longo do ano, o River dependendo aí de fase preliminar, por enquanto.
E fala-se muito, claro, do jogo de amanhã, embora os dois principais times do país, né, os de maior torcida, sempre tenham muito espaço na mídia. Eu acho que o pessoal, você inclusive, está levando muito a sério o que o doidão do Costas fala. Ele é assim, não é para levar tão a pé da letra. O que ele quis dizer, no meu entendimento, se você lembrar como foi o jogo entre Racing e Corinthians, foi feita uma festa na entrada do time em campo, semelhante àquela que o torcedor do River fez no jogo com o Atlético Mineiro, com fogos em todo o anel do estádio. E foi uma festa espetacular, um negócio muito impactante, né, que teve repercussão mundial nas redes sociais. Você ficou vendo aquilo durante dias e dias, os dois jogos. Um dia o jogo do River, outro dia o jogo do Racing, contra times brasileiros, Atlético Mineiro e Corinthians, respectivamente. E depois o Racing foi punido e jogou contra o Bucaramanga sem público por conta do que aconteceu. Quando ele fala que não está nem ligando para a multa da Conmebol, é isso que ele está falando. Em 2023, a torcida do Olímpia fez a mesma coisa no jogo com o Flamengo. Foguetório, show pirotécnico, tudo que a Conmebol não quer. Aliás, não sei por que não quer também, né? Enfim, é um espetáculo legal, faz parte da cultura do futebol sul-americano, mas ela proíbe tudo. Enfim, aí foi lá e multou o Olímpia. O Olímpia deu uma banana para a multa, paga a multa. Eu eliminei o Flamengo, que se dane, passei de fase, só o dinheiro que eu vou ganhar na próxima fase já compensa pagar a multa. É isso que ele está dizendo. Só que ele usa palavras um pouco eloquentes demais, não é para levar a sério, né? Vamos matá-los, vamos eliminá-los, vamos derrotá-los. Não dá para levar tudo ao pé da letra. É óbvio que ele não está dizendo que tem que matar alguém, né? É evidente que não, o cara não é louco. Ele é meio boquirroto, tem esse estilo, como eu sempre falo, não é um técnico brilhante, é um técnico muito limitado do ponto de vista tático, mas tem uma grande capacidade de mobilização. E ele está levando isso ao extremo pela importância do jogo. Mas não é para levar tão ao pé da letra o que o Costas está falando. Os torcedores do Racing não vão querer sair na rua matar um torcedor do Flamengo porque o Costas falou isso. Evidente que não. Se fizer, a polícia vai lá e prende o cara. Pode ter problema? Pode ter problema em qualquer lugar. Não teve nenhum problema com a torcida do Racing no Rio de Janeiro, não teve nenhum problema com a torcida do Flamengo em La Plata no jogo passado. Algum idiota jogou uma pedra no ônibus da delegação, em um dos ônibus, eram dois, e quebraram um vidro, mas não teve nada além disso. Ninguém se machucou, os torcedores chegaram, saíram, até fui lá ver como é que era a entrada da torcida visitante no estádio dos Estudiantes, era uma rua lateral, bem separado, o torcedor visitante lá fica numa espécie de um puxadinho, mas não houve nenhum registro de problema nenhum, e a torcida do Flamengo encheu completamente o setor a ela destinado. Vi no voo agora de manhã cedo, muitos rubro-negros no avião, muita gente chegando, muita gente virá durante o dia, muitos virão amanhã, dia do jogo, evidentemente. A tendência é que a torcida do Flamengo ocupe lá os lugares destinados a ela. Não acho que vai ter nenhum grande problema. Geralmente, quando os jogos aqui acontecem, os torcedores saem em caravana, escoltados pela polícia, tem um ponto de encontro, igualzinho fazem no Brasil quando os times da Argentina vão jogar em São Paulo, Rio de Janeiro, a mesma coisa acontece. Não acho que vai ter nenhum problema não, pelo retrospecto recente não deve ter problema. O problema que a gente tem tido na América do Sul é com torcida visitante no Brasil apanhando da polícia do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, de tudo quanto é lugar. O despreparo da polícia militar, que quando vê um cara jogar um copinho, sai batendo em todo mundo jogando gás de pimenta. Isso é que acontece. O problema não é aqui, o problema é aí. O problema não é do Uruguai, o problema é aí. Exceção foi aquela de malucos lá do Peñarol, que foram por isso foram presos, inclusive, né? Depois ficaram se vitimando. Aquilo foi realmente uma exceção. Mas geralmente o que tem acontecido não é nada. O que houve foi torcedor argentino na praia, na semana da final da Libertadores do ano retrasado, será assaltado por supostos torcedores do Fluminense, né? Que apareceram na rede social ainda com símbolos do Fluminense, roubou celular, roubou dinheiro e ainda tirando uma onda por conta disso. Foi isso que aconteceu. Aqui não teve nenhum problema. Aliás, o Fluminense veio jogar na Argentina depois disso e não houve nenhum incidente. A torcida do Boca não veio aqui para pegar a torcida do Fluminense. Nada disso aconteceu. Então acho que não vai acontecer nada. Se acontecer vai ser uma coisa excepcional e acho que o que ele falou é muito mais um discurso eloquente e exagerado do que algo para ser levado ao pé da letra. E ele é meio falastrão, isso aí não resta a menor dúvida, mas não dá para entender tudo ao pé da letra. Vamos matá-los, não vai matar ninguém, não é esse o propósito. Vamos eliminá-los, vamos derrotá-los, vamos passar por cima, vamos ganhar de qualquer jeito, vamos ganhar na raça, vamos com tudo. É isso que ele quer dizer. As palavras nem sempre são bem compreendidas, porque elas são um tanto quanto exageradas, e com tradução também você acaba, né, levando o que tem um sentido para eles aqui, no português tem outro sentido. Acho que não é motivo para tanto alarde, não. Acho que não, sinceramente, acho que não tem motivo para tanto alarde. Não estou aqui dizendo que ele não é falastrão, ele é falastrão.
mas não dá para levar ao pé da letra o que ele está dizendo, evidentemente. E quando ele fala da multa de não ligar, é exatamente da festa que a torcida deve fazer amanhã, mesmo que seja multado, porque não tem mais jogo aqui esse ano. A final, se o Racing for a final, é em Lima. Então não tem punição, é só para o ano que vem. Então o que ele quer dizer é isso, porque no ano passado foi assim. Contra o Corinthians, a torcida fez aquela festa, o clube liberou geral, e foi um negócio sensacional, né? Como foi a do River Plate no jogo contra o Atlético. O Racing se classificou, foi à final, ganhou do Cruzeiro, foi campeão da Sul-Americana, e aí chegou no jogo contra o Bucaramanga, na Libertadores desse ano, teve a punição, jogar sem público. O mesmo aconteceu com o Peñarol, pela festa feita na recepção ao time contra o Flamengo, quando eliminaram o Flamengo naquele empate sem gols em Montevidéu. Também teve jogo do Peñarol sem público. É isso que ele está dizendo. Vai ter multa, pode ter uma interdição do público para um jogo no futuro, o time se classificando para uma competição no ano que vem, na internacional, mas que isso não importa, o importante é o agora. É isso que ele quer dizer. E nesse sentido, acho que não está errado, não. Eu pensaria igualzinho. Se eu tivesse que fazer uma grande pressão dentro do que a gente pode chamar de civilidade, né? Das normas da civilização, sem violência, eu também pouco me importaria com a multa da Conmebol. Se tivesse que fazer uma grande festa para o time entrar em campo, uma pressão danada para o adversário ficar, caramba, impactado, eu, sinceramente, não ligaria para uma multa da Conmebol, não. E isso aí, para mim, ficou bem claro, foi em 2023. O que a torcida do Olímpia fez, a mobilização, a festa que eles fizeram, a confiança que eles tinham no time, um time fraco, o clube com transfer ban, com sérios problemas financeiros, e foram lá e eliminaram o Flamengo. Lembrando, o Flamengo fez 1-0 no Rio, fez 1-0 em Assunção, tinha 2-0 no placar agregado, e eles fizeram 3 gols de cabeça e eliminaram o Flamengo. Uma vitória épica do Olímpia, e aquilo jamais aconteceria sem aquela atmosfera, sem aquela gente toda apoiando o time. Não tenho a menor dúvida disso. Fosse na pandemia, com o estádio vazio, o Flamengo não seria eliminado. A atmosfera pesou. Isso pesa, queiram ou não. É lógico que a torcida não ganha jogo. É lógico que isso não é uma conta matemática. Mas quando você consegue, dentro de um estádio de futebol, criar uma atmosfera favorável, em que você apoia o time e o adversário se sente desconfortável, é claro que você pode ajudar. Tivemos várias histórias ao longo do futebol desse tipo, mas é claro que isso não é uma certeza. Os 2 jogos do ano passado que tiveram esse recebimento impactante, tiveram desfechos diferentes. O Atlético Mineiro ganhou por 3-0 em Belo Horizonte e não tomou nenhum gol do River Plate. O River Plate não conseguiu fazer nenhum gol, foi eliminado, o Galo foi à final e o Corinthians não suportou. O Racing acabou sendo batido e o Racing foi à final. Ou seja, não é uma conta matemática, não é que sempre vai dar certo. Mas se você puder usar essas armas dentro daquilo que é, digamos assim, civilizado, eu acho que tem que usar. E se a Conmebol quiser dar uma multa porque soltou lá o Rojão e tal, o Luminoso, então que multe. Acho não, tenho certeza que é isso que ele quer dizer. Só que ele não se expressa bem. Ele é meio loucão, fala as coisas dessa maneira, então acaba tendo uma repercussão muito grande, que está muito grande no Brasil. Aqui eu acho que as pessoas entendem de uma outra maneira, mais ou menos como eu estou tentando interpretar aqui para tornar as coisas, eu acho que um pouco mais claras. Veja bem, não estou aqui a defender ninguém, nem estou acusando ninguém, só estou dando a minha interpretação de tudo isso que está sendo falado. Não, mas é sempre bom, inclusive, Mauro, eu acho, trazer a tua opinião, você que está mais aí, porque para mim o Matalos, é claro que ele não falou ao pé da letra. Para mim o problema foi quando ele falou, não interessa a punição, mas agora você está trazendo isso, eu não sabia. Eu não sabia que tinha sido punido por causa apenas de sinalizador, porque quando fala não interessa a punição elevada, multas elevadas da Conmebol, o que eu penso? Que se dane, atira aí objeto em campo, atira sinalizador. Eu pensei logo na segurança dos rubro-negros que estão indo para lá, entendeu? Mas você estando mais na Argentina, é bom trazer esse ponto de vista, porque então, na sua opinião, que você acompanha mais a Argentina do que eu, e eu valorizei muito isso ontem, tá? Inclusive nas minhas redes sociais, quando ele falou, não interessa a multa elevada, porque eu pensei, cara, ferrou para os torcedores do Flamengo que estão indo, porque ele tá mandando a torcida rival fazer um clima infernal independente do que aconteça. Mas você que acompanha mais, você acha que é só por isso, sinalizador, jogarem sinalizadores na chegada do clube e na entrada em campo, é isso? É isso, porque ano passado teve punição, né? A punição foi aplicada nesse ano, né? Por conta daquele jogo contra o Corinthians. O que ele quer dizer é isso, fazer uma festa tremenda, para um time entrar em campo, e se a Conmebol quiser punir, pode punir, tudo bem. O meu entendimento é esse, assim, um raciocínio lógico. Foi exatamente o que aconteceu. Quando houve aquela entrada em campo do River Plate, que também foi punido, e depois a do Racing,
já sabia que ia ter punição. A Conmebol ia aplicar uma multa, interditar o estádio, essa coisa toda. É engraçado isso, porque isso tem um impacto imenso, assim, no mundo inteiro. Na rede social, as pessoas ficaram compartilhando esse vídeo, perfis das mais diversas origens, ficaram semanas compartilhando os vídeos do Monumental de Nunes e do Cilindro de Avejaneda. Nossa, olha isso, que coisa impactante. Isso é uma propaganda tremenda para o futebol sul-americano e para a Conmebol Libertadores e para a Conmebol Sul-Americana, as duas competições da entidade aqui do continente. Mas ela pune. Eu entendo que pode representar risco e tudo mais, tem essa preocupação, mas ela não procura estabelecer limites dentro do que é seguro, ela só pune, só pune. E é engraçado, porque o impacto é positivo. As pessoas admiram, falam, pô, olha o futebol sul-americano, como é, olha isso, que coisa bonita e tal. Então, ao invés de procurar uma margem de segurança para que o espetáculo seja preservado sem que as pessoas corram risco, a Conmebol só pune. É estranho. E fica copiando as coisas do futebol europeu, o time entrando junto. No Brasil também tem essa porcaria agora, né? Toca aquela musiquinha canhestra lá, horrorosa. Não deveria ter nada disso, né? O futebol sul-americano é tão diferente, tem a sua cultura, tem as suas características, não é futebol europeu. Eles têm o jeito deles, temos o nosso, só ficam copiando. Mas me parece, assim, não consigo encontrar outra explicação, que ele está falando justamente sobre isso, sobre o que aconteceu ano passado e as consequências desse ano, quando tiveram que jogar sem público por conta justamente do recebimento das equipes, especialmente o Racing, claro, na partida contra o Corinthians no ano passado. Tá aí, a gente está colocando as imagens aí, né, para deixar bem claro o que pode ser que ele tenha dito, é sempre bom esclarecer, né? Agora, é o treinador do Racing convocando, mesmo assim, Marcos André, um inferno ali contra o Flamengo. O Flamengo já sabe, já tem ideia do que ele vai encontrar no estádio El Cilindro. O Racing não ganha uma Libertadores há 28 anos. O Racing ia fechar as portas, o clube quase quebrou, quase faliu. E agora se recupera de uma forma como essa. Aí é o que eu falo, né, Vamp? Eu espero que a falta de vergonha na cara e a falta de vontade que o Flamengo teve no primeiro tempo contra o Fortaleza e no jogo contra o Estudiantes, na volta, o jogo de volta contra o Estudiantes, eu espero que o Flamengo não vá entrar assim nesse jogo. Porque esse jogo, para os argentinos, é o jogo mais importante do Racing nos últimos anos. Então que o Flamengo, que esse time que liga um modo apático, frouxo, sem vergonha, de repente, que ele entre em campo para essa semifinal ligado, com vontade, com sangue nos olhos, porque eles já imaginam o que eles vão encontrar pela frente, Vamp. Esse Flamengo não pode ser o Flamengo do jogo contra o Estudiantes. Não pode. E outra, tendo aí a volta de Léo Ortiz, Pulgar e Carrascal, Vamp. Boa tarde, Tico, Mauro, boa tarde, Bruno, boa tarde a todos, né? Como você falou aí, talvez, eu não digo... É um jogo importante, talvez seja um dos mais importantes depois daquela sequência que o Racing teve aquela dificuldade financeira, quase quebra, depois o seu presidente volta, o Milito, e o Racing consegue conquistar o Campeonato Argentino, algumas Copas ali na Argentina. Aí a nível sul-americano, volta o ano passado, ganha a Sul-Americana diante do Cruzeiro, ganha a Recopa Sul-Americana diante do Botafogo, né? É o time que tem uma Libertadores, seu rival está ao lado, né? Com 7 conquistas de Libertadores, que é o Independente. E aí vive esse momento todo, porque tem um presidente ex-ídolo e atleta do clube, treinador também, que a torcida ama tudo, né? Vai botar um clima hostil. Quando eu falo hostil, quer dizer, não é para essa violência. Convocaria a torcida, vamos lá. Dá pra gente, depois de tantos anos, eu acho que 28 anos, chegar de novo a uma final de Libertadores. Se eu fosse atleta do Racing, Tico, tava falando isso pro Bruno, falei até pro Bruno em off. Vamos supor, eu pego uma fase de grupo, o Racing pega o Fortaleza, ele ganha do Fortaleza em Fortaleza, mete 3, se eu não me engano, na fase de grupo da Libertadores. Aí no final de semana o Flamengo joga contra o Fortaleza, o Racing não joga. Ele teve eleições
na Argentina. E o seu treinador, antes mesmo desse segundo jogo, que vai ser amanhã, ele já vem acompanhando o Flamengo. Aí ele fala assim, pô, mas o Flamengo perdeu do Fortaleza, tomou 1-0, eu ganhei de 3 lá em Fortaleza. E isso vai dar um gás a mais, te dá uma motivação a mais. Ah, é possível. É possível, eu acredito. Mas, é possível. Quer dizer, eu estava vendo os torcedores do Racing vendo o treino, o time saindo, indo para concentração, aquela festa total, né? Há possibilidade, sim, de uma virada. O Racing já enfrentou o Flamengo aí há pouco tempo, nos pênaltis. Então se cria a expectativa de que pode acreditar. Você tem que chegar e motivar mesmo. Sabe que o Flamengo é uma potência na América do Sul, financeira e dentro de campo também. Aí você pega os últimos 2 anos de Flamengo dentro da Libertadores, ele consegue, o Mauro acabou de falar, uma Pro Olímpia, que o senhor contribuiu e muito, já passamos. O Peñarol é um nada, 5 títulos de Libertadores, já passou também. Se o senhor é culpado disso também, o senhor fala, o senhor incentiva. Quando o treinador deles fala que vamos lá fazer uma guerra, vamos matar, lembra que o senhor falou? O Olímpia é um nada. O pessoal do Paraguai queria te matar, já teve a guerra Brasil-Paraguai, já houve essa guerra na história. Por sinal, teve um genocídio. Você depois... Isso é uma aula de história. Também. É por isso que eu gosto da América do Sul, sinalizadores. A Europa eu vibrei um pouco quando teve aquela final em Paris, todo mundo saltando, os muros, gente invadindo. É o sul-americano, é a América do Sul, é o continente americano. Lógico que o Tio Sam é mais organizado. Mas assim, Tico, brincadeiras à parte, acho que ele quis incentivar, né, pro torcedor ir, confiar, fazer aquela festa, que fez até o ano passado contra o Corinthians, né, quando elimina o Corinthians na semifinal e vai à final contra o Cruzeiro. É um jogo que, de fato, num confronto direto, o Flamengo é o favorito. O Flamengo, para mim, tem essa vantagem. A gente brinca aqui muito no programa, Flamengo, não sei o quê, mas eu ainda acho que Flamengo e Palmeiras vai fazer a final. É difícil mais pro Palmeiras, mas acho que Flamengo e Palmeiras ainda vai para essa final em Lima. Né? Principalmente porque eu tenho um amigo Piperno que já comprou até o ticket, a hospedagem. Já pensou o Piperninho aqui no Júnior, aqui na galeria, sem poder ir para Lima e perdeu dinheiro? Tipo, imagina isso. Eu vou torcer mais ainda para o meu amigo Piperno, que é um grande companheiro nosso de trabalho, não perder a sua viagem. O Mauro César é outro grande amigo. O Mauro, pelo menos, está na vantagem, que é os dois que ele gosta. De qualquer jeito, ele vai estar na final. E o pobre do Piperno vai sofrer dobrado na quinta-feira. Mas, brincadeira à parte, eu acho que vai ser um grande jogo, vai ter aquela festa que eu vi o ano passado, quando fez a festa contra o Corinthians na semifinal. E na final contra o Cruzeiro, eles lotaram mais ainda, fizeram uma festa incrível. A gente sabe como somos argentinos. A gente viu na Copa do Mundo, a gente já viu em outros carnavais, a gente tive a oportunidade de jogar contra quase todos os times argentinos, quando teve o Mercosul, jogar contra a seleção da Argentina em eliminatórias de jogos amistosos em Copa América. Então é o seguinte, não tem torcida, eu estava conversando com 2 amigos, eu acho que eu não vi torcida mais fanática no mundo do que os argentinos e os turcos. Argentinos, turcos e os egípcios, que eu tive a oportunidade de jogar uma Liga Árabe e ir no Egito enfrentar os Zamalek. E eles vão fazer uma festa e vão incentivar a todo momento. Porque eles são diferentes de outros torcedores. Mesmo quando o time está mal e perdendo, eles não largam. Eles incentivam a todo tempo. Do seu discurso, mas a mim tu não vai convencer. A mim você não vai enganar. Como você é cara de pau, eu vou torcer pro meu amigo Piperno não comprar a passagem e o ticket já à toa. Comprou, como Tico? Você é cara já de comprou. pau. Até parece que você vai torcer pro Palmeiras. Já comprou. Daqui a pouco, quando der mais ou menos às 13... 13 horas, ou 10 para as 13, ou 13h10, você entra com a sua propaganda, certo? Eu vou botar uma moedinha nos dois, no Palmeiras e no Flamengo. Porque se dezembro, eu pelo menos ganho dinheiro. E se eu perder o dinheiro, aqui é masoquista.